Vamos ao texto, irmãos. Hebreus, capítulo 6. Verso 7 ao verso 12. Versos 7 ao verso 12. Crianças aí, hoje só a Daça, né? Mas todos fiquem atentos. Eu falo a Daça porque ela tem que fazer um desenho, né? Então ela tá ali já, do lado da mamãe, né? Vai prestar atenção, bonitinha. Depois eu vou perguntar. Hoje o tio Felipe não tá aqui, mas eu pergunto depois, tá? Então, os papais aí estejam auxiliando seus filhos no momento da mensagem. Hebreus 6, verso 7 a 12, primeira leitura na versão King James, 1611. Diz o seguinte: porque a terra, que absorve a chuva que cai sobre ela, e produz erva útil, provê para aqueles que a lavram, e recebe a bênção da parte de Deus. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Verso 9. Porém, amados, esperamos coisas melhores de vós, e coisas que acompanham a salvação, embora falemos assim. Verso 10. Porque Deus não é injusto para que se esqueça da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes, porquanto ministrastes aos santos e ainda os servis. Verso 11. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até a completa certeza da esperança até o fim. Verso 12. Para que não estejais ociosos, mas sejais seguidores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Até aqui. Vamos orar? Que Deus nos conceda entendimento, a aplicação do Espírito Santo em nossas vidas. Oremos. Eterno Deus e Pai, te louvamos mais uma vez pelo privilégio de estarmos reunidos em um culto solene ao Senhor. Obrigado pela amada igreja reunida, Senhor. Obrigado pela sua palavra, a qual já foi lida, será explicada e aplicada, Senhor Deus, conforme a soberana vontade do Espírito Santo. Precisamos aprender com o Senhor. Precisamos sermos moldados, forjados por Ti, em conformidade a Cristo. E o Teu Espírito, aplicando a Sua palavra, nos faz isso, Senhor. Nos santificando, nos trazendo arrependimento para a vida. Eu peço, Senhor Deus, que a Sua igreja seja edificada mais uma vez. Peço que haja conversões, Senhor Deus, através do anúncio da Sua palavra. Peço que o Senhor cuide das crianças e que elas, Deus, sabemos que podem ser abençoadas por Ti e receberem de Ti a fé salvífica. Que o Senhor ajude a todos os ouvintes das Sagradas Escrituras. Assim oramos na dependência do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Hebreus 6, versos 7 a 12, mais uma sessão a qual estamos, irmãos. Antes de darmos prosseguimento na exposição do texto, precisamos dar uma breve contextualizada no que estamos falando, aonde estamos e por que estamos aqui, né? Antes de mais nada, precisamos entender a estrutura textual do livro de Hebreus. A estrutura hermenêutica do texto está dentro dos principais objetivos do autor. E como que eu sei dessa estrutura hermenêutica? Dentro do contexto em que ele está nos falando, dentro dos problemas em que ele está enfrentando, dentro do para quem ele escreveu, quem eram essas pessoas e o que elas estavam passando também. Então, essas informações eu consigo dentro do próprio texto. Quem são essas pessoas que receberam a carta, sobre o que ele está tratando, quais são os problemas, tudo isso é fornecido na própria obra literária do texto. E com isso eu consigo traçar uma linha, uma cervical.
eu classifico de 3 formas essa estrutura. Primeiro, o autor ele pretende apresentar Cristo como substancial, um representante de um novo pacto. Por isso, ele faz diversas comparações. Por isso que ele faz aplicações a partir do Antigo Testamento. Ele quer apresentar Cristo como o cumprimento, por exemplo, do ofício de sacerdote. Dizendo que não é mais necessário um sacerdote imperfeito que tem que apresentar sacrifícios tanto para si quanto pelas pessoas. Não, ele apresenta um grande sumo sacerdote, que por um único sacrifício aperfeiçoou a todos, e não precisou oferecer sacrifício por si próprio, porque andou em retidão. Essa é a primeira estrutura do texto, a principal, digamos. A segunda é esclarecer essas tipologias do Antigo Testamento. Porque tendo em vista escrever a um povo judeu, eu estou falando de um povo cultualizado, um povo que já tinha uma cultura impregnada. E qual que era a cultura dos judeus? Religiosamente falando, o judaísmo. O judeu, ele entendia sacrifícios, ele entendia que precisava de um sacerdote, ele observava as festas, os anos, tudo aquilo que prescreve na lei do Antigo Testamento. O que o autor precisa então fazer, que faz parte dessa espinha dorsal? Ele precisa falar que essas coisas eram tipologias, essas coisas eram sombras. Então, não somente apresentar Cristo, mas também dar e esclarecer cada ponto do Antigo Testamento. E a terceira estrutura do texto de Hebreus, do livro de Hebreus, é exortar os fiéis a permanecerem firmes no cristianismo. Por quê? Porque muitos estavam deixando as congregações e retornando ao quê? Ao judaísmo. Ou digo mais, eles estavam, alguns, tentando fazer uma espécie de sincretismo religioso. Eu quero o judaísmo, mas também quero o cristianismo. Aí se tornariam os judaizantes. Tá? Então esses são os problemas enfrentados aqui na igreja. Esses são os problemas que o autor precisa lidar. Apostasia, negligência, infidelidade. Essa é a estrutura. Com você tendo esses 3 tópicos em mente, irmãos, você vai entender o que o autor está tratando. E a exortação é um dos principais pontos. Desde o verso 11, o autor iniciou uma exortação à igreja. Por exemplo, no capítulo 5, verso 12 e 14, vamos resgatar aqui rapidamente, para os irmãos lembrarem. No verso 12 ele falou, porque quando já deveis ser mestres, necessitais que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes ao ponto de precisares de leite e não de alimento sólido. No verso 14 ele fala, alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade. E também para aqueles que pela razão do uso tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Ele exorta a igreja que em certo ponto está namorando com o judaísmo. E ele fala, não, para tudo. Vocês precisam retornar aos princípios elementares. Mas posteriormente vocês perceberam, né, que ele lança a mão disso e prossegue. Então foi uma advertência. Ele falou isso como uma advertência. Falou, vocês já deveriam ser mestres. E vocês estão ainda caindo nessas tentações? Então o autor de Hebreus, ele sempre vai trazer doutrinas acompanhado de exortações. Então ele traz uma doutrina, ele traz uma aplicação bíblica e logo ele exorta a igreja. Por causa desses problemas, irmãos. A última sessão a qual nós abordamos aqui foi do verso 4 a 6. Estamos em Hebreus 6, versos 7 a 12. Mas a última sessão abordada, exposta aqui entre nós, foi dos versos 4 a 6. E o que vimos ali?
vimos que algumas pessoas que estiveram entre os fiéis provaram de inúmeras bênçãos celestes, correto? Como ministração da palavra, como participação dos sinais do Espírito Santo, os poderes da era vindoura. Mas o que está acontecendo na igreja, irmãos? Mesmo recebendo da palavra de Deus, mesmo participando da igreja, eles estavam apostatando. E por estarem apostatando, ou até mesmo sincretizando a fé, como os judaizantes, que eu falei aos irmãos, para esses, diz o autor de Hebreus, que não restam mais sacrifícios. Vamos recordar o que ele disse no verso 6, do capítulo 6? Se eles caírem, ou seja, essas pessoas, se eles caírem, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles crucificaram para si mesmos o Filho de Deus, expondo em uma vergonha aberta. Ou seja, para esses que trocam o evangelho, mesmo os recebendo com sinais, prodígios, mesmo recebendo pelo seio da igreja, não resta mais sacrifícios para esses. Estão levando Cristo para a vergonha. Em outras palavras, como se necessitasse de um novo sacrifício. Assim são aqueles, irmãos, que ouvem do evangelho, participam da igreja, mas abandonam a fé. Que sacrifício resta? Será que temos que pregar um Cristo diferente para eles? Porque eles já ouviram do Cristo. Então temos que inventar um novo evangelho para esses? É nesse pé, irmãos, que o autor de Hebreus está chamando a atenção da igreja. O verso 7 e 8, irmãos, que vamos entrar hoje, vai servir para ilustrar aquilo que ele falou dos versos 4 a 6. Então ele falou de um grupo de pessoas que experimentaram de todas essas bênçãos celestes, mas, se caírem, não resta mais sacrifício. Agora ele precisa ilustrar isso para que haja um entendimento correto. E quando olhamos para a ilustração dada por ele, entendemos melhor as passagens que falam sobre bênçãos de Deus, na forma de chuva que caem. Vemos aqui uma linguagem como de uma ilustração através da agricultura. A estrutura da terra, juntamente com o labor diligente dos trabalhadores, produz uma colheita. Mas a ausência dos trabalhadores no campo, a chuva nutre somente os espinhos, os abrolhos, que crescem em abundância. E essa será a ilustração, através de uma metáfora que ele vai aplicar no verso 7 e 8, e em seguida ele vai falar mais sobre esse fruto. O nome do sermão aqui, o título que eu dei hoje, é Vivendo como Herdeiros de Deus. Como que eu e você podemos viver como pessoas dignas do cristianismo, como pessoas aptas, vocacionadas para isso, vivendo como herdeiros de Deus. Para entender melhor o que o autor tem em mente, vamos entrar no texto e vamos trabalhar expositivamente. A partir de agora você acompanhe na sua Bíblia. Utilizarei agora a King James atualizada. Verso 7. Porquanto a terra que absorve a chuva, que cai de tempo em tempo, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Então veja, a ilustração. E para uma sociedade do primeiro século, as pessoas que viviam muito mais próximas da terra, cultivando as suas lavouras. E quando o escritor de Hebreus descreve chuva, colheita, espinhos, abrolhos, seus leitores prontamente entendem o significado da ilustração. É algo habitual para um judeu do primeiro século. Falar sobre agricultura com um judeu do primeiro século era algo corriqueiro, normal. E o autor utiliza justamente isso. E quantas vezes você já leu parábolas de Cristo falando sobre agricultura? Sobre semente, árvore, fruto? Sobre água, regar? A Bíblia está cheia, recheada de exemplos como esses. Mas perceba, o autor ele começa o verso 7 com uma palavra, porquanto.
que vem do grego gar. E isso é uma conjunção. Significa porque, pois, visto que, e talvez a sua versão esteja com essa palavra. Essa conjunção, para que serve uma conjunção na gramática textual? Ela pretende ligar ao fato anterior. Ou seja, aqui está a prova de que ele está ilustrando o que ele falou no versos 4 a 6. O autor passa a ilustrar o que disse e distinguir duas realidades espirituais. Um contraste visível nas comparações de colheitas proveitosas com espinhos e abrolhos. Vocês percebem isso no texto? Existe uma dificuldade em muitos teólogos de interpretar isso aqui como dois grupos distintos. Mas o texto é claro quando ele fala sobre uma colheita proveitosa, correto? E uma colheita que não serve para nada, se é que podemos falar que é colheita. Ou seja, de uma lavoura que só tem abrolhos, espinhos, ervas daninhas. E ele continua dizendo, porquanto, ou seja, linkou ao assunto passado e diz, a terra que absorve a chuva que cai de tempo em tempo. Correto? É isso que está aí na sua Bíblia? A chuva que cai de tempo em tempo. Você vê a ilustração? Você vê o que ele falou sobre pessoas que estavam no seio da igreja, pessoas que foram iluminadas, provaram do dom celestial, fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo que há de vir. A chuva caiu? A chuva caiu na terra? Caiu. E de quanto tempo? De tempo em tempo. Assim como nós. Mais uma vez você está num culto. Mais uma vez você está ouvindo a palavra de Deus. E a grande pergunta é, para quê? Essa é a grande pergunta. Por que mais uma vez em um culto? Por que mais uma vez ouvir a palavra de Deus? Então perceba, amados. A chuva cai. A mensagem do evangelho também está sendo difundida. A semente do evangelho é plantada. E não há nutrição e crescimento em muitos. Ela veio da mesma semente que tem sido alimentada pelo mesmo chão e pela mesma água. A ilustração do autor é falar, a igreja está de pé. O evangelho permanece o mesmo, a semente permanece a mesma. De tempo em tempo a chuva está caindo. Como eu disse, Jesus utilizou dessas ilustrações. Lucas 8, verso 15, por exemplo. Olha o que ele diz, mas as que caíram, falando da semente, né? A parábola do semeador, mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra. Coração bom e generoso, ouvem a palavra. A retém e dão fruto, com perseverança. Gravem essa palavra, perseverança. Tá bom, irmãos? Gravem essa palavra. E para encerrar o primeiro verso, o autor diz, e da colheita proveitosa, aqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Então aqui você tem características de um grupo de pessoas que recebeu a chuva, recebeu a semente, cultivou e colheu bons frutos, correto? Esse é o primeiro grupo de pessoas. Uma parte da terra, amados, está sendo cultivada. E como resultado desse labor diligente, continua produzindo o fruto do campo para alimentar as pessoas. À vista de todos, Deus está abençoando a terra. Os trabalhadores, as pessoas que recebem as colheitas. Alguns, o crescimento é belo, bom, produtivo. É aquilo que é plantado, enraizado e alimentado por Deus. O autor de Hebreus está falando sobre crentes que receberam a palavra, que foram cultivados pelo próprio Deus, que foram trabalhados através de arrependimento e fé, e permanecem nos caminhos. É o que Cristo falou sobre a boa terra. O autor de Hebreus está replicando significativamente as mesmas palavras de Cristo.
Mas percebam as nuances do texto. Por exemplo, da colheita proveitosa àqueles que a cultivam. Pergunta você, tem condicionantes então no texto? Da colheita proveitosa àqueles que a cultivam. Não tem como eu não olhar para esse texto e observar alguma responsabilidade humana diante do Evangelho. Não tem como eu pegar essa ilustração, olhar para uma agricultura, olhar para um grande campo onde foi semeado e falar, o homem não precisa fazer mais nada. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que uma vez gerado a fé no coração de um homem, através da regeneração, através da graça de Deus, ele está habilitado a fazer boas escolhas, ele está habilitado a trabalhar proveitosamente para aquela terra. Ou não? Qual é a diferença de um salvo para um ímpio? Que ele tem o Espírito Santo que o convence e que o direciona. Eu não posso fazer uma aplicação desse texto longe, amados, das nossas responsabilidades como cristãos. Nós estamos no culto mais uma vez, estamos recebendo a palavra de Deus. O que eu tenho que fazer para que esse labor, para que esse trabalho, para que esse cultivo, ele seja proveitoso para a minha vida? O mínimo é eu refletir sobre o texto ao sair daqui. O mínimo é eu passar ele mais uma vez com os meus filhos. O mínimo é eu passar o resto da semana, que só tem mais 2 dias, né, ou 3, contando com o sábado, meditando nessa palavra. Verso 8. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançada ao fogo. Vocês perceberam mais uma conjunção, todavia, que vem do grego de, que talvez na sua Bíblia seja mas, além do mais. Isso é uma conjunção, mais uma. Toda conjunção utilizada ou é para conectar com o anterior e complementar, ou seja, é algo que está apontando e complementando, ou é adversivo. O que é adversivo? É para estabelecer contraste. É para estabelecer diferença, oposição. Esse, todavia, na sua opinião, olhando para o texto, você acha que é para estabelecer o quê? Contraste. Todavia, uma conjunção adversiva que estabelece oposição e contraste. Ou seja, contrariamente aos que recebem as bênçãos de Deus, contrariamente aos que cultivam a boa palavra, contrariamente aos que têm um coração de bom grado para com a palavra, existem esses. Aqueles que recebem da mesma chuva, do mesmo Cristo, do mesmo Evangelho, mas rejeitam. Com um coração incrédulo. E finalmente, é estabelecido, segundo o texto, são transformados em maldição. O incrédulo, segundo o texto, que não cultiva a boa palavra, ou seja, que não tem raiz em si mesmo. Sabe aquele crente superficial? Sabe aquele crente que não tem raiz? É justamente esse que está falando aqui. Este logo será amaldiçoado, e o seu fim será ser lançado ao fogo. Ser cristão é ser cristão no trabalho. Ser cristão é ser cristão na nossa casa. Ser cristão é ser cristão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, criando meu filho, tudo para a glória de Deus. Na escola, os jovens, em todos os momentos. O Evangelho tem que fluir na sua vida. Não é apenas aqui que você pensa ou ouve do Evangelho. Aqueles que cultivam, veja a palavra cultivar. Se você for na semântica da palavra cultivar, é um cuidado, é um esmero, é uma preservação. Não tem como você pensar na palavra cultivar sem você pensar na palavra preservação. Não tem.
A maior dificuldade do cristianismo hoje em dia é a superficialidade do evangelho de hoje. De que tudo pode, de que tudo é relativo, de que existem exceções. Não, irmãos, na Bíblia não tem exceções. Isso é uma máxima. A conduta cristã é uma máxima para nós. Não tem espaço para relativismo. Os homossexuais, como diz o Caio Fábio, vai para o céu, né? E a palavra diz o quê? Os efeminados, os homossexuais que subverteram Romanos capítulo 1, trocaram a ordem. Para onde que irão esses, segundo as Escrituras? Para o inferno. Por quê? Porque rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o cristianismo, rejeitam a Cristo, que é o único caminho. E não só eles, mas como todos aqueles que transformam o evangelho em vergonha. Não só eles. Os adúlteros, os ladrões, os mentirosos, os hipócritas. Todos esses, irmãos, estão tudo no mesmo balaio, no mesmo saco. E sou eu quem diz? Não, irmãos. Não sou eu quem diz. É a palavra de Deus. Queira você bem, queira você mal. Logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançada ao fogo. E qual que é a intenção do autor aqui, irmãos? Ao dizer essas palavras. São palavras fortes? Muito. Muito. Imagine essas pessoas recebendo essa carta. Maldição. Ser lançado ao fogo. Palavras fortes. A intenção do autor aqui é alertar os seus ouvintes de que mesmo que estejam recebendo a mensagem ou provando dos dons celestiais, se tudo isso não for acompanhado de um novo nascimento, nenhum valor terá. E seremos julgados em conformidade com as nossas obras. Mas o que isso tem a ver com obras, irmãos? Para que você tenha uma boa colheita, ou seja, para que você passe para o resultado daquilo que você cultivou, é necessário, irmãos, um empenho. É necessário, claro que tudo debaixo da graça de Deus, mas as nossas responsabilidades estão aqui. Mateus 7, verso 18 a 20, peço que você preste atenção nas palavras de Cristo. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Volta rapidinho no primeiro verso que eu li. Tem espaço para relativismo? A árvore boa, o que é isso aqui? É uma negativa no texto. É absoluto? Quando eu tenho uma negativa, é absoluto. Não tem margem para você dar um jeitinho e falar, aquele fruto é mais ou menos. Ele é meio bom e meio ruim, acho que até passa no paladar. No âmbito espiritual, Cristo fala que não tem isso. A árvore boa, não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Acabou. Não tem espaço para relativizar. Seguindo, toda árvore que não produz bons frutos, olha aí, o que o autor de Hebreus falou? Seu fim é ser lançado ao fogo. Cristo fala sobre essas árvores que não dão bons frutos, que também serão cortadas e lançadas ao fogo. Assim, pelos seus frutos, ou seja, colheita, vocês os reconhecerão. Vai até o 20? Exatamente. O seu fruto, o fruto que você dá. Como é que eu identifico o fruto, irmãos? Muitos cristãos têm dificuldade quanto a isso. A pergunta é fácil. É só simplesmente você ser honesto com você mesmo.
Porém, mais para frente, vai ficar mais claro qual é a qualidade desse fruto. O que é um fruto bom? Vai ficar claro no texto. Mas a primeira pergunta que vem na nossa mente, que você tem que responder é: o que o Evangelho tem gerado na sua vida? O que o Evangelho tem impactado no seu coração e transformado a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor? Você tem que responder isso. Verso 9. Quanto a vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. O verso 9 deixa claro, nítido, de que ele volta para a igreja e ele estava se referindo a um outro grupo de pessoas. Ou seja, ele falou tudo aquilo do verso 4 ao 6, ilustrou através de uma metáfora da agricultura, dos versos 7 e 8, e no verso 9 ele volta a se referir das pessoas da igreja, a qual ele está escrevendo. Ele diz: quanto a vós outros, no entanto, ó amados. Ele chama essas pessoas aqui, a qual ele redireciona, vocês pegaram isso no texto? Que ele redireciona a sua atenção para quem está escrevendo. Isso significa o quê? Que ele estava se referindo anteriormente do verso 4 a 6 a um outro grupo. Ele tinha, na sua cabeça, eles tinham... Aí eu penso como pastor, né? Eu penso mais ou menos como ele deveria estar pensando ao escrever a carta. O que passa na cabeça do pastor? Diante dos problemas que essa igreja está enfrentando. Fulano começou tão bem e voltou para o judaísmo. Esse pastor estava pensando nisso, porque é um pastor que escreve aqui. É um cuidado pastoral essa carta. Ele pensa, aquele fulano que batizou aquele ano está namorando com o judaísmo. Quer viver um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então, quando ele escreve, ele tem tudo isso na sua mente, irmãos. Ele tem que tratar todas essas condições. E no verso 4 a 6, ele falou sobre aqueles que estavam apostatando, certamente. Falando sobre aqueles que receberam, ouviram, mas não gerou fruto algum. Não deu resultado. Cristãos professos, apenas, nominais. Esse grupo ele chama, ó amados. Vem do grego agapetos. E o que significa? Amado, estimado, querido, favorito, digno ou merecedor de amor. Ele está chamando de pessoas amadas em Cristo. Pessoas dignas do amor de Deus. Pessoas que estão conectadas na videira verdadeira. O autor aqui referencia suas palavras aos irmãos amados e estimados em Cristo. Tudo quanto escreveu certamente foi com base na apostasia de alguns que deixaram. E nós podemos ver isso claramente. Leia comigo, para você ver como que ele tem em mente pessoas que abandonaram a igreja. Capítulo 10, verso 23 a 25. Veja só. Olha a exortação que ele dá no capítulo 10. Aí o desafio é, o que será que ele está pensando quando ele escreve isso? Pense, olha só. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Verso 24. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E verso 25 fica claro. Não abandonando nossa assembleia, como é o costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Tem gente então abandonando a assembleia? Tem. Então ele como um pastor, irmãos, e nós aqui somos inseridos nesse pastoreio também, de cuidarmos uns dos outros. E isso ele já falou nos textos anteriores que já foram abordados. Ele falou isso no verso 12, desse cuidado mútuo. Acautelai-vos, do capítulo 3, verso 12. Acautelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo que se aparte do Deus vivo.
entre vós. E no verso 13 ele fala, todavia exortai-vos uns aos outros diariamente. O cuidado é mútuo. E assim você começa a perceber, irmãos, qual a preocupação dele e o que significa ter um fruto bom, ter ação do evangelho na minha vida. Ele diz, afirmando, na continuação do texto, estamos convencidos de que vossa situação é muito melhor. Convencidos. Eu estou certo, ele está falando para essas pessoas a qual ele está escrevendo, eu estou certo que a vossa situação, ou seja, vocês que permaneceram, vocês que amam a Cristo, senão ele não falava amados. Ele falaria como Paulo falou aos Gálatas, né? Sobre os judaizantes, falsos irmãos. Falsos irmãos. Esse chama eles de amados. Ele fala, estamos convencidos de que vossa situação é muito melhor. Em comparação a quem? Tem uma comparação aqui ou não tem? Vossa situação é muito melhor. Ou seja, então tem uma condição muito pior. Tem comparativo no texto. Falando no plural, perceba, estamos convencidos. O autor diz, estamos confiantes. Presumivelmente, ele emprega um pronome aqui, nós, como já o fez em outros lugares, como no capítulo 5, verso 11. E ele incute o que com essas palavras? Segurança no coração dos crentes. Amados, como um fiel pastor, ele ministra as necessidades do seu povo. Ele não conduz ao desespero. Talvez eu precise contextualizar isso. O porquê que é importante esse incentivo aqui agora? Essa força. Vamos pensar. Nossa igreja aqui. Daqui a pouco um sai, vai para o espiritismo. Daqui a pouco outro sai, vai para o catolicismo romano. E começa a esvaziar as cadeiras. O que passaria na sua cabeça? O que Satanás te tentaria? Nossa, todo mundo indo embora, será que eu estou certo? Será que é isso mesmo? Ainda mais num contexto, irmãos, da igreja no primeiro século sendo fundada. Nessa época o cristianismo era algo novo? Era. Imagina para esses irmãos que estavam habituados com uma cultura judaica. Daqui a pouco eles vêm para o cristianismo. Aí a igreja começa a crescer, mas daqui a pouco começa, ó. Sai um, sai outro. Qual que é a dúvida que ia vir na mente dessas pessoas? Nossa, acho que eu estou errado, hein? Quando eu conheci o calvinismo, eu pensei isso, irmãos. Eu pensei, só tem eu com essa ideia de louco. A igreja toda contra mim. Acho que eu estou errado. Falei para minha esposa, não é possível. Depois eu conheci um mar, uma imensidão de pessoas com a mesma doutrina. Mas eu recebi isso de Deus, irmãos. E ele fala, ele anima, ele confirma para esses irmãos que eles estão no caminho certo. Estamos convencidos de que vossa situação é muito melhor. Ele não os conduz ao desespero, vocês percebem? Ele olha para as marcas positivas que os leitores exibem em seu bom trabalho de amor, que vai ficar claro no texto. E ele ainda confirma mais, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. O que ele falou lá no verso 7? Daqueles que cultivam, daqueles que recebem chuva e é proveitoso. O que ele falou no final? Recebe a bênção de Deus no verso 7. O que ele fala agora sobre esses ouvintes, essas pessoas a qual ele escreve? Sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Ele está explicando o que ele falou. Ele está referenciando as suas palavras. Ou seja, esses irmãos estavam dentro do pacto da graça. Eles recebiam a chuva e a terra produzia bons frutos, irmãos. Eram boas árvores. No próximo verso ficará evidente a qualidade do fruto. E veremos que é receber as bênçãos de Deus. O que é receber as bênçãos de Deus? Vai ficar claro no texto. Mas o autor não está usando de presunção. Ele está falando de acordo com aquilo que ele viu na vida daqueles irmãos.
por caminhar com eles, não com apenas uma profissão de fé. Se é crente, sou. Não era só isso que bastava. E vocês vão ver isso no verso 10 em diante. Olha só o que ele diz sobre esse povo, que recebe chuva e a terra produz bons frutos. Verso 10. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome. Pois servistes os santos e ainda os servis. Como é que eu sei se eu estou dando um bom fruto? Está aqui. Está aqui. Você entendeu? Mas vamos lá. Porquanto Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Ou seja, existe uma consequência do evangelho em nós? Existe um impulsionamento, existe um resultado prático nas nossas vidas mediante o evangelho? Sim ou não? Claramente que sim, irmãos. O autor aplica aqui outra conjunção, a mesma que ele utilizou no verso 7, do grego gaar, porquanto. Porque ele está interligando o que ele disse na sentença anterior, mais uma vez. E para explicar da onde vem a base da confiança, de falar que está convencido de que a situação deles é melhor. Qual é a base da confiança? Ele vai começar a falar. Eu não falo isso com presunção, eu falo com isso no quê? Deus não é injusto de se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. Certamente esse homem viu pessoas serem transformadas pelo evangelho e a se dedicarem ao evangelho, se dedicarem de uma forma a cuidar dos santos, a cuidar daqueles que são necessitados, a estar constantemente na igreja, servindo os seus irmãos, apoiando, exortando, levando força. Oh, meu amigo, vamos lá, vamos continuar. E não, irmão, com preguiça, com egoísmo, com individualismo. Não é isso. Eles estão claramente dentro do que Cristo falou, aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Eles estão dentro daquilo que o evangelho nos move. E a grande pergunta é, e você está? Qual é o resultado do evangelho na sua vida? Ele aplica, irmãos. Podemos destacar que a base da confiança dele é, em primeiro lugar, a perfeição dos atributos de Deus. Qual que é o atributo aparente no verso 10? A justiça de Deus. Deus é justo. Vosso trabalho, o que ele está falando em outras palavras? Vosso trabalho não é em vão no Senhor. É isso que ele está falando. E o segundo ponto, que é a base da sua confiança, é o amor para com o próximo. Então nós amamos a Deus de acordo com aquilo que Ele é, seus atributos perfeitos, sua soberana vontade. E isso vai refletir em quê? O meu cuidado para com meus irmãos. Por isso que João fala, se você odeia o seu irmão, completa aí. Se você odeia seu irmão, o que acontece? A verdade está nele? Não está. Ou seja, a forma como lidamos, como servimos as pessoas ao nosso redor, exemplifica a qualidade do meu fruto. Esse relacionamento vertical com Deus, ele vai ocasionar o quê? Um relacionamento vertical para com o próximo. Deus é justo, irmãos. Ele não se esquece de abençoar quem é bom e de punir quem é mau. Entendem o bom e o mal que eu estou aplicando aqui? Sobre aqueles que caíram e endureceram seus corações, ele traz julgamento sobre aqueles que refletem
as virtudes de Deus, ele derrama suas bênçãos, porque julgamento não é apenas condenar. O julgamento pode ser favorável, não pode? Deus pode te julgar e falar, servo bom e fiel. E ele é justo. Oh, amados, e quais são essas bênçãos? Na vida terrena, o crente recebe força para enfrentar tentações e as provações para que a sua fé continue a crescer e a se desenvolver. Na vida por vir, consiste em estar eternamente com Cristo. Essas são as bênçãos de Deus. Porém, elas já começam a respingar e a transparecer em nossas vidas agora. O Evangelho não é nada, nem um pingo subjetivo. O Evangelho, ele é visível. É o poder de Deus. Se a natureza e as coisas criadas manifestam o poder de Deus, conforme Romanos 1 também, imagine um cristão que nasceu de novo. Quem traz para o campo subjetivo o cristianismo são os falsos. São os falsos. Mas o Evangelho sempre transformou pessoas e sempre transformará. E isso vai além do âmbito individual. Porque Cristo falou que vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Ou seja, o indivíduo transformado, ele traz o sal, ele tem propriedades de manter, de parar o quê? A petrufação, acho que é isso, petrufação, ou seja, a decomposição. Então é um salvo, é um eleito de Deus que impacta na sociedade. Quer mudar o tabuão? Começa com a sua casa, com a sua vida. Quer mudar seu bairro? Quer mudar seu trabalho? Comece com você. Quantos cristãos falam, quero sair daquele trabalho. Por quê, irmão? Cheio de ímpio lá. Eu falei, mas você quer ir para onde então? Você quer uma empresa só de crente? Você quer ir para o céu então logo, né? Que ideia de jirico. Não, você mude a realidade daquele local. Você começa a fazer certo, o procedimento correto, olhar para as Escrituras, se amoldar às Escrituras e tomar decisões condizentes com a palavra. Condizentes com a palavra. E não se adequar aos padrões, os rudimentos dessa terra, irmãos. E ele continua. Porquanto Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com seu nome. Fica explícito a fonte da motivação dessas pessoas que as colocavam no amor para com os próximos. O primeiro amor citado aqui, ele fala, é o amor para com seu nome. Isso depende da sua versão, que talvez ela esteja mais no original, isso vem primeiro. Amados, essas pessoas confiavam e amavam a Deus. Seus atributos gloriosos, sua majestade, o seu nome, olhavam para Cristo e os seus olhos brilhavam. O Evangelho era algo real na vida deles. A base das nossas obras sempre fluirá pelo amor que nós temos para com Deus, sobre o compromisso que nós temos para com Cristo. Não adianta você querer forçar, vou entregar marmita para o mendigo, sendo que você não ama Deus, sendo que você não tem compromisso com Cristo. A primeira coisa que tem que fluir, a fonte de todas as boas obras, a fonte de toda a perfeição está em Cristo. Então eu me aproximo dele para que os outros conheçam a verdade. Amados, a base de nossas obras sempre fluirá pelo amor a Deus. A consequência de amar a Deus é servir aos homens, como estabelece o próximo verso. Pois, ele fala, servistes os santos e ainda os servis. Tem uma palavrinha aí no meio, pois. E se você for atrás do que significa esse pois, é para linkar no que ele disse sobre o amor que eles tinham para com Deus. Ou seja, a cruz, a vertical, relacionamento com Deus, refletindo na horizontal, relacionamento com os homens, podemos enxergar neste texto. Ele diz, e do amor que revelaste para com seu nome, ou seja, Deus, Cristo, pois o quê?
Ou seja, a prova de que vocês amam a Deus é que servistes os santos e ainda os servis. Como que é seu comprometimento na igreja? Como que é seu comprometimento com a igreja de Cristo? Primeiro eu e minha família, depois a igreja? É isso? Você tem uma pirâmide na sua vida? Ou a sua família está na igreja? E Deus está na igreja, porque a igreja é de Deus. As pessoas gostam de falar, né? Deus, família, igreja. Você acha que está certo isso? Tem como você separar as coisas? Estão separando as coisas. Tem como você ter uma família? Tem como você ter um casamento longe de Deus? E longe da igreja? Todas as coisas são de um só. Todas as coisas são de Cristo. Se a minha família está longe de Deus, está longe da igreja, minha família está perdida. Ah, mas eu busco Deus em casa, longe da igreja? Como? Que relacionamento é esse? Porque Deus estabeleceu um relacionamento com o seu povo, com a sua igreja, e não com cristãos individuais apenas. A igreja é o corpo de Cristo. E nós fazemos parte deste corpo. Então não tem como desassociar essas coisas, irmãos. E aonde que eu sei que o fruto do evangelho na minha vida está pulsando, está realmente verdadeiro, genuíno? Aqui. A igreja é parte essencial de exemplificar o quanto que você ama a Deus. Como, pastor? Dê mais detalhes. Como é que você trata o seu irmão? Quantas vezes você ora por ele na semana? Como que você se preocupa? O quanto que você se doa por ele? Tem gente que nem oferta dá. E fala que serve o santo, serve a Deus. O texto aqui, irmãos, ele é taxativo, é conclusivo. Aí você pensa, você percebeu que ele tem algumas semelhanças dos ensinos de Cristo, como eu já mostrei? Pois é, temos mais um. Mateus 25 fala sobre o que, irmãos? Mateus 25. Lá fala sobre o julgamento das nações. Não é parábola. Virá o rei, e o rei é Cristo. E olha o que ele diz no verso 36 ao 41. Presta atenção. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Congela aqui. Te chama a atenção esse texto? O texto nos fala que um justo faz isso por espontaneidade, com naturalidade. Por quê? Porque ele ama a Deus. Ele não precisa forjar isso aqui, ele não precisa forçar. Ele faz por espontaneidade. Não precisa falar, tem que orar pelo seu irmão, não. Ele nem lembra quando ele fez. Por quê? Porque já é um hábito. Para ele é comum se preocupar, se doar, servir, estar pronto, estar disposto. Não precisa fazer tudo. Não, vai te ajudar, vai te aliviar. Isso vai trazer coisas boas para a sua vida, vai te aproximar de Deus. Pode deixar que eu faço. Conta comigo. Tá aqui. Quanto que é, irmão? Tá difícil na sua casa? Tá aqui, ó. Irmãozinho, vem. Não tem os cuidados básicos, chega com a roupa toda fuleira. Irmão, vamos ali no shopping. Vou te comprar 4 roupas, uma para cada domingo, tá bom? Tá aqui, ó. Pra você vir para a igreja. Nossos irmãos, se é nosso irmão, nós temos que cuidar deles. E não precisa te chamar para isso. Porque os justos aqui, irmãos, nem sabiam. Continua. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos. Quando? Ou necessitado de roupas e te vestimos. Quando foi isso? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. Eles nem sequer lembram.
Que legal! Que lindo! Porém triste, quando olhamos para a realidade, né, irmãos? Isso mostra para nós o quão longe estamos. Isso eu falo a igreja hoje, o cristianismo hoje. Isso deveria te envergonhar, ler esse texto. Te envergonhar. Mas segue. O rei responderá aos justos, a esses. Olha a resposta do quem é o rei, irmãos? Jesus Cristo. Digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus, ou seja, a outros eleitos, seus irmãos em Cristo. Alguns dos meus, menores. Menorzinho, sabe aquele crente fraquinho ainda, café começando? É esse. Por isso que o autor de Hebreus fala, exortar-vos uns aos outros, exortar, irmão, exortar com amor, é trazer para perto de Cristo. Não é fazer fofoca na igreja, não é denegrir a imagem do pastor, não é ficar se opondo. Isso é obra do diabo. Isso não pode ter na igreja. Isso é inadmissível. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Se eu sentir alguma coisa com o meu irmão, falar, irmão, vem aqui, precisamos conversar. Precisamos esclarecer isso. Precisamos estar bem para cultuarmos a Deus juntos, de mãos dadas, abraçados. E não, ele fica lá, eu fico aqui. Ressalvas mentais, reservas mentais. Não concordo com isso. Pronto, tem a divisão, irmão. Acabou. O povo cristão não sabe mais para onde tem que ir. Não sabe mais percorrer o caminho. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O que o autor de Hebreus disse? Que Cristo é quem? É nosso irmão mais velho. Vamos revisitar? Verso 11 do capítulo 2. Porque tanto que santifica, quem é que santifica, irmãos? O sacrifício de Cristo. Como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Quem é que você tem que estender a mão? Quem é o primeiro que você tem que cuidar, se preocupar, orar? Quem é? Dá para separar a família da igreja? Não dá. Não dá por isso. Essa é a prova de um coração regenerado. Essa é a prova de um salvo. Os leitores demonstram seu amor por seus vizinhos. Quando os problemas, dificuldades eram evidentes, e continuaram a mostrar o amor altruísta. E esses cristãos viveram numa época da perseguição da igreja. Eles viveram com as espadas dos romanos nos seus, aqui ó, na goela, no fio da espada. Você é perseguido pelo Estado? Você pode cultuar a Deus livremente por enquanto? Ou seja, você deveria servir ainda melhor. Melhor do que eles. Porque talvez aqueles que gostam de relativizar, né, falassem, eles agiram assim, porque também era perigoso, né, o evangelho. E você, qual é o perigo que você sofre? E eles não foi o perigo, não foi a espada, não foi a fome, não foi a perseguição que atrapalhou o amor que eles sentiam por Deus, nem muito menos pelos seus irmãos. Quando a igreja passa por momentos difíceis, poucos são os que ficam. Poucos são os que ficam. Em dias comuns, domingos comuns, a igreja sempre vai estar cheia. Mas os dias difíceis, você deve se perguntar isso, você estará aqui? Com a sua igreja? Com os seus irmãos?
Essa é a questão. Essa é a prova, irmãos. O amor é o fruto de um coração regenerado. O que Tiago fala? O que Paulo fala? Se me faltar amor, do que me vale falar outras línguas? Se me faltar amor, do que me adianta pregar? E como sei que eu amo? O quanto que eu me dou pelos irmãos. É aquela grande pergunta que eu sempre faço. Se a igreja dependesse do seu compromisso, da sua oferta, da sua oração, permaneceria de pé? Permaneceria de pé? Ou fechava as portas? Se dependesse desses cristãos, certamente não, porque ele fala, estamos convencidos de que vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Amados, o amor é a prova cabal de que você é um eleito de Deus. O amor. Verso 11. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço, dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança. Ele nos mostrou um caminho aqui. Como é que eu tenho certeza da minha salvação? Como é que eu tenho plena certeza da esperança? Ele já falou o caminho. Porque ele exorta, desejamos contudo. Ou seja, irmãos, mais uma vez ele fala no plural, desejamos, como parte da igreja, como um pastor desta igreja, e acrescenta uma conjunção, desejamos contudo, né, na minha versão aqui, mas existe no original essa conjunção, que demonstra uma fragilidade em parte da igreja. Talvez nem todos estavam demonstrando o mesmo amor e o empenho com os irmãos. Para ele falar, desejamos, contudo, e o que se segue? Que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim. Ou seja, chegar no final com a mesma constância, com o mesmo amor, é a prova da perseverança dos santos. Porque que adianta começar bem e ficar no caminho? Não adianta nada. Amados, ele quer, desejamos, então ele deseja que cada um individualmente mostre a mesma diligência em ministrar em amor as necessidades do povo de Deus. Uma coisa, irmãos, que me machuca é não ver o mesmo comprometimento nos membros da igreja. Deveria ser algo uniforme. A preocupação que eu tenho com o corpo, você também deveria ter. A preocupação, o zelo com a igreja, você também deveria ter. Não só eu. Exortar é para todos, não é só eu. Prezar pela ordem no culto, pela responsabilidade dos membros, não é só eu, você também. Mas o que eu vejo é quase que unânime a boa vizinhança. Eu não vou falar nada pro irmão não, porque eu não quero ficar mal com ele. É assim ou não é? Ou eu estou sendo hipócrita aqui, irmão? É assim ou não é? E da onde que vem isso? Qual que é a intenção disso? Isso é maligno. Isso é obra da carne. Porque no final, qual que é o preço final? Que a igreja seja comprometida e eu mantenha a minha boa fama com o meu próximo. Ou seja, que se lasque a igreja. Tem que permanecer. Ele deseja, irmãos, o autor fala que cada um demonstre o mesmo esforço, dedicado até o fim. Cada um! Cada crente se dedique, se empenhe, se esforce pelo bem da igreja, pelo bem do irmão. Esforço dedicado até o fim. Quando o escritor de Hebreus exorta seus leitores a tornarem sua esperança segura, porque o que está em jogo aqui é a segurança, porque no final fica claro, deste verso 11. Ele coloca em cena a palavra diligência.
Perceberam? Esforço dedicado, dependendo da sua versão, diligência. Mas esse esforço é a diligência. O que é diligente? Uma pessoa diligente. Você vai lá no seu trabalho, lá, o que você fala? Aquele fulano ali, ele é diligente. Bate lá, toda vez no horário. Não falta. Comprometido. Se importa. É responsável. É organizado. Diligência. E que diligência é essa, irmãos? É para com o cuidado dos seus irmãos. O amor. Os crentes devem mostrar diligência até o fim, não só no começo. Muitas pessoas querem ter certeza plena da salvação, mas falem em empregar qualquer esforço em relação à diligência. Quando que um crente desse vai ter certeza da salvação, da esperança? Nunca. Porque isso acompanha a diligência, o quanto que você se empenha para o cuidado com o seu irmão. E claro, deixando muito bem claro, que isso provém da fonte do seu amor para com Deus. Para que tenhais a plena certeza da esperança. Aqui, amados, o escritor esboça 3 virtudes bem conhecidas: amor, esperança e fé. Essas 3 virtudes mencionadas, frequentemente no Novo Testamento, estão totalmente relacionadas entre si. Para usar uma ilustração, o crescimento espiritual do cristão é sustentado por um tripé. E você deveria anotar esse tripé para a sua vida. O tripé é fé em Cristo Jesus, ou seja, confiança plena, convicção, compromisso. Esperança na ressurreição, a esperança de que você está nele, de que ele virá, voltará, e amor. Esse tripé é o que tem que ser trabalhado e desenvolvido na sua vida. Quando uma das pernas desse tripé entorta, o que acontece com as outras duas? Tem como uma cadeira com 2 pés? Tira tripé, tira um, cai. Não tem base. 2 Pedro 3,18 fala justamente sobre isso. Para crescermos na fé. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo, a Ele seja glória, agora e para sempre. Mas olha lá, cresçam. O verbo está no imperativo. Crescer. E não parar, estagnar ou voltar para trás. Cresçam. Verso 12. De maneira que não vos torneis, olha só, negligentes. Tem alguma Bíblia que está preguiçoso? Está ali, ó. Tem ali, ó. De maneira que não vos torneis preguiçosos. Mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, fé e paciência, recebem a herança prometida. Vamos por partes. De maneira que não vos tornei negligentes, do grego notros, significa lento, moroso, preguiçoso, indolente. Está vendo qual é a antitese de um crente maduro? Admoestando os adversários de sua carta, que é o que esse pastor está fazendo, a não se tornarem preguiçosos, o escritor lança mão de uma boa psicologia, irmãos. Anteriormente, ele indicou que eles haviam progredido além das verdades elementares da palavra de Deus. Não haviam progredido, né? Falaram que os assuntos de Cristo eram demais. Isso era para chamar a atenção daquele povo. E ainda não eram crianças na fé. Aqui no verso 12, ele não diz que eles eram preguiçosos, mas ele exorta: não desejamos que vos torneis preguiçosos. Ou seja, se você já se tornou um crente preguiçoso, indolente, você precisa se arrepender. Porque a exortação aqui, para esses crentes, é para que eles não se tornem preguiçosos. Por isso que ele falou: estou convencido, estou convicto de que vocês são uma boa colheita. E ele fala: mas imiteis. Lembra quando Paulo fala? Me imitem, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Lembram disso? Isso aí
Tem que ter uma vida cristã e amorosa além do normal, para eu falar, olhem para mim. Ele fala, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, não tem problema você ter referências cristãs. E aqui são as duas características que você tem que enxergar na pessoa para você falar, queria ser igual aquele homem. Ou ele é o meu padrão para que eu realmente continue. Nossa, pastor, mas não tem que ser Cristo. Mas se essa pessoa tem uma fé inabalável em Cristo, e a sua longanimidade, ou seja, paciência em permanecer debaixo das dificuldades, tribulações e continuar caminhando, ali está uma boa referência. Eu não estou falando de substituir Cristo por pessoas, não é isso. E nem o que o autor está querendo dizer. Mas, amados, ele é positivo na sua avaliação. Ele exorta esses irmãos a imitarem aqueles que estão herdando as promessas pela fé e pela paciência. Ver aqueles crentes resolutos, aqueles crentes inabaláveis, que mesmo em meio à tribulação eles permanecem. Está ali. E a fé? Ele dirige a atenção deles aos santos que se apropriaram das promessas. Reivindicar essas promessas sempre exige fé e paciência. E ele fala, receberem a herança prometida. Por intermédio da fé e da longanimidade, receberem a herança prometida. Os crentes, irmãos, são herdeiros das promessas de Deus. A palavra herdar chama a atenção para a divisão de posses, de um legado. Um herdeiro está habilitado a possuir parte desse legado. Nesse caso, o legado consiste nas promessas de Deus dadas a todos os crentes. O autor de Hebreus diz aos leitores para imitarem os santos em sua confiança fiel, perseverança e zelo. Ele apresenta o tema fé, da esperança e do amor. Essas são as bases da verdadeira fé que receberá a herança. E para encerrar, eu quero deixar ainda mais aparente, irmãos, no capítulo 10, que tipo de amor era esse que esses irmãos tinham? O que é essa fé? O que é essa esperança? O que é esse amor que foi tão elogiado aqui agora pelo autor de Hebreus? Capítulo 10, verso 32 ao 39, olha o que ele diz. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de ser desiluminados, choveu sobre essa terra? Choveu. Suportastes grandes combates de aflições. Olha onde que entra aqui a longanimidade. Permanecer em meias dificuldades. Em parte, sendo feitos alvos de tanta desonra, tanto de desonra como de aflições. Eles se tornaram alvos. E também por vos tornardes companheiros dos que assim foram tratados. Os profetas foram perseguidos, mortos. Eles também se tornaram participantes das mesmas coisas. 34. Pois vos compadecestes de mim em minhas prisões. Visitaram ele quando foi preso? Amado, às vezes, vou fazer aqui, vocês vão dar risada, tá? Mas às vezes eu me sinto, se eu for preso, se morrer, acho que vai ter gente que vai falar, graças a Deus. É verdade, irmão. Com toda a sinceridade no coração. Vai ter irmão na igreja que vai falar, aê! Estou mentindo? Esse pastor aqui foi visitado nas aflições. E eu não digo só pastor, não, irmão. É qualquer um. Mas também com alegria aceitastes a expoliação dos vossos bens. Perderam os bens. E permaneceram. Sabendo que vós tendes no céu uma possessão melhor e duradoura. E por que eles permaneciam alegres, felizes? Por que Paulo fala, aprendi a estar contente no pouco? Porque a alegria dele estava lá, não aqui. Não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa.
porque necessitais de paciência, olha aí a paciência que ele falou, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Verso 37, porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Mais uma vez, ele cita pessoas que recuaram. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Aí está o que é o bom fruto. Aí está o nosso alvo de perfeição. E que a igreja cresça nisso, irmãos. Que eu cresça, que você cresça junto. Todos nós, no mesmo objetivo, no mesmo sentido. Que Deus te abençoe, irmão.